Logo depois, ele é convidado a ir à casa de Pedro, porque a sogra de Pedro está com febre muito alta. Jesus vai, cura, e a sogra de Pedro passa a servir as pessoas que lá estão. Ao pôr do sol, então, assim, Jesus passou não apenas um momento com as pessoas, mas grande parte do dia, né? Então, assim, depois desse momento, várias pessoas vão procurar Jesus, porque elas têm problemas, e o versículo 40 diz que elas têm diferentes moléstias, né? Diferentes enfermidades, e Jesus vai impondo as mãos sobre cada um. É um caráter interessante do texto. Não só de cura, mas também de cura da alma, porque há vários endemoniados, e todos os demônios, quando saem, gritam que Jesus é o Filho de Deus. Essa expressão que está no versículo 41. Jesus repreende, né? O texto dá a entender que são os demônios, para que eles não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Ou seja, as pessoas deviam conhecer Jesus e saber que ele é o Cristo, e não simplesmente ouvir desta afirmação que saía da própria boca dos demônios. Vamos lembrar a expressão de Tiago, que crer em Deus não é nenhuma diferença dos próprios demônios. Às vezes as pessoas começam a fazer o discipulado, e elas estão começando na igreja, e elas sempre falam assim: não, pastor, eu tenho fé em Deus. Não, isso não faz diferença nenhuma, até os demônios creem em Deus. Eu sempre brinco, né? Porque os meninos do tráfico geralmente picham nas paredes uma expressão muito interessante, que se chama fé em Deus. Ou seja, eles também evocam Deus até para fazer aquilo que é errado. Então a gente precisa fazer alguma distinção. Por que falamos de crer em Cristo Jesus e não simplesmente crer em Deus? Nós sabemos que Jesus é Deus. Mas quando nos referimos de crer em Jesus Cristo, significa que a gente entende algo muito mais complexo do que simplesmente uma afirmação de uma divindade ou do eterno, algo bem distante. Nós acreditamos no Cristo, é que Jesus veio, se encarnou, pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, e agora nós somos filhos de Deus e somos nova criatura. Então, dizer que crer em Jesus é diferente do que dizer de crer em Deus. O texto que nós lemos começa com a expressão sendo dia, ou seja, passou-se a noite, certamente Jesus estava ali atendendo muita gente, mas sendo dia, ele se afastou das multidões e foi para um lugar deserto, e as multidões procuravam Jesus. Então, primeiro aspecto muito interessante: por que Jesus se afasta das pessoas? Será que Jesus não quer ter contato com as pessoas? Não. Jesus vai para o deserto porque é na solitude que a gente procura fazer o nosso momento devocional e abrir o nosso coração. A gente precisa ter prática de ter o nosso momento devocional em família, é fundamental, mas ter sozinho é prioritário. Já falei isso algumas vezes, e eu entendo que todo crente, quando acorda, a primeira pessoa que ele fala tem que ser Deus. Primeira pessoa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeira pessoa, primeira coisa que você faz, antes de tomar banho, de escovar o dente, antes de tomar café, fale com Deus. Prioritário. Nosso momento com Deus. Jesus faz isso, vai para o deserto, e as multidões procuravam. Por que as multidões procuram Jesus? E foram até junto dele, e as pessoas pediam, né, instavam para que não os deixasse. Um fato óbvio. Jesus é uma pessoa muito extraordinária. Quem não tem pessoas extraordinárias no nosso meio? Quando a gente convive com pessoas que não são extraordinárias, e elas dizem assim: vão embora, e a gente diz: vai com Deus. Mas pessoas extraordinárias, quando elas dizem: vou embora, não, fica mais, toma um café, fica aqui, conversa comigo. Por mais que a gente saiba que é importante ir, a gente quer que essa pessoa esteja com a gente porque é importante, faz bem ao coração. Jesus certamente é aquela visita que ninguém quer deixar embora. Você almoça, toma café, janta com ele. Mas Jesus responde para eles com uma expressão muito interessante, e é nessa expressão que eu queria que você focasse, versículo 43. O que ele diz? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado.
Você consegue repetir essa expressão? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Pode tentar mais uma vez. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E diz o texto que Jesus pregava então nas outras sinagogas da Judeia. A expressão que Jesus pregava nas sinagogas é uma expressão interessante porque Jesus valoriza a ideia do templo. Enquanto muita gente hoje desvaloriza a ideia de estar na igreja, porque de fato é verdade, nós buscamos a Deus também no nosso quarto e Ele está lá e Ele responde. Jesus valoriza o momento de comunhão em que nós estamos juntos e que as pessoas podem ser recebidas, a ideia de família, a ideia de corpo, e nós vivemos num tempo em que as pessoas estão muito carentes de relacionamentos como esse. Mas o foco para mim é a resposta de Jesus quando Ele diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O que é necessário na vida do cristão e o que é desnecessário? O que é importante e o que não é importante? Para que eu fui chamado? Todos nós temos prioridades na nossa vida. Temos prioridade da família, e aí você pode fazer um gráfico seu de horário. Acho que a maioria de nós já fez em algum momento da vida. Eu já fiz em grupos pequenos aqui na igreja, inclusive, e no retiro. Quanto tempo você gasta com seu trabalho? Quanto tempo você gasta no transporte? Quanto tempo você gasta fazendo um monte de atividades que você tem que fazer, você é obrigado a fazer? Em geral, as mulheres, né, os homens até podem participar, mas a maioria das mulheres aqui domina o lavar, cozinhar, passar. Então, quanto tempo você gasta com essas coisas? Todas essas coisas tomam o nome de necessárias. Mas, de fato, o que é necessário na nossa vida? E é muito interessante que algumas circunstâncias da nossa vida mostram que essas coisas não são tão necessárias. Porque se nós enfrentássemos, por exemplo, uma enfermidade que nos colocasse acamados, nós descobriríamos que todas as outras atividades vão caminhar sem a nossa participação nelas. Ou seja, você diz que é tão necessário lavar, cozinhar e passar, mas se você de alguma forma fica acamado, alguém vai fazer a sua função. Então é uma coisa que é necessária, mas ao mesmo tempo não é tão necessária porque ela é suprimida pela participação de qualquer outra pessoa. Nós temos amigos, eles consomem tempo, e eu lamento que no nosso tempo a gente também não tenha tanto tempo até para os amigos, mas quando eu entendo que a expressão de Jesus diz é necessário, o que Jesus está dizendo é: eu preciso abrir mão de algumas coisas para cumprir o que Deus colocou diante de mim. De que Jesus está abrindo mão? Jesus está diante de uma multidão maravilhada. Jesus tem a oportunidade de ter uma igreja lotada. Jesus acabou de curar muitas pessoas, vamos colocar centenas, porque não, muito provavelmente é isso, centenas de pessoas. Jesus curou essas pessoas. Jesus expulsou os demônios das pessoas. Essas pessoas estão prontas para participar da igreja que Jesus está ali reunindo. Essas pessoas estão dispostas. E Jesus faz o pedido para elas fazem o pedido para Jesus: fica, Jesus, nos pastoreia, esteja aqui conosco todos os domingos, pregando no nosso púlpito. E Jesus diz: não posso. Eu preciso abrir mão. Eu preciso abrir mão da presença de vocês, eu preciso abrir mão da companhia de vocês, eu preciso abrir mão desses momentos maravilhosos, porque eu tenho algo para fazer que pode até não ser tão prazeroso assim, mas que eu preciso fazer. Você sabe o final da história. O que Jesus está dizendo não é que eu apenas preciso pregar em outros lugares. Eu preciso caminhar em direção à cruz. A cruz é o que me espera. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. É necessário. Se eu entendo que algumas coisas são necessárias, eu preciso abrir mão dessas coisas. Mas olha que coisa incoerente, irmãos, ou difícil de fazer no nosso tempo. Nós vivemos num século em que as pessoas precisam sentir prazer ou satisfação. Nós geramos ambientes assim. Quando nós fazemos, por exemplo, uma pesquisa dentro da igreja, perguntamos para você assim: o que você não gosta na escola dominical?
O que você não gosta na igreja? O que você gostaria de ter na mocidade? O que você gostaria de ter na UPA? O que você gostaria de ter na SAF? O que nós estamos dizendo para as pessoas? Isso. A tua vontade é importante para nós, a tua opinião é importante para nós. É ou não é? Claro que é. Mas, às vezes, nós somos tentados a simplesmente atender a necessidade das pessoas e o que as pessoas esperam de nós. E não estranhe, quando nós não atendemos a opinião das pessoas, nós vamos decepcionar as pessoas. Quem esteve aqui na Academia da Alma quarta-feira aprendeu o que é decepção. Ou seja, nós fazemos com que as pessoas gerem expectativas com relação à nossa postura, à nossa palavra, e de qualquer forma, quando a gente não atende isso, as pessoas se decepcionam com a gente, porque elas queriam ser atendidas, elas queriam ter suas vontades satisfeitas. E esse século nos ensina a pensar numa igreja, por exemplo, de o que eu quero para a minha igreja, o que eu não quero. Então, se eu entro e eu não encontro o que eu quero, é simples, eu arrumo a minha mala, vou para outro lugar, procuro outra igreja, é simples, não encontrei lá também, eu arrumo minhas malas e vou para outro lugar. Nós perdemos a identidade do chamado, ou seja, o que nós viemos fazer aqui, para que fomos chamados. Desculpa, você que veio à igreja hoje pela primeira vez. Eu quero muito que você goste da igreja. Quero muito que você fique. Mas se você não entender que Deus te trouxe aqui, que Deus tem uma missão para você, e que muitas vezes essa missão vai ter que fazer com que você abra a mão de algumas coisas, você ainda não entendeu por que Deus te trouxe até aqui. Mas por que Jesus abre mão? É porque Ele entende que para isso é que eu fui enviado. Para isso é que eu fui enviado. Há já algum tempo, algo que tem me incomodado bastante, ou me feito pensar bastante, e talvez eu tenha vivido uma época muito reflexiva na minha vida, e talvez por isso que essas coisas estejam passando na minha cabeça, é simples. Às vezes a gente entende que o simples morrer abre a possibilidade para o céu, e aí, numa teologia tabajara, os nossos problemas acabaram, né? Mas o que me faz pensar que eu vou entrar no céu é que em algum momento eu vou sair dessa realidade em que eu sei que Deus está aqui, mas a glória de Deus ainda não me assusta. E eu preciso pensar que quando eu estiver no céu eu estarei diante do Todo-Poderoso e isso me assombra. Pensar que quando fecharmos os olhos nesta realidade, abriremos numa outra realidade, e eu quero fazer uma ressalva. Eu tenho plena convicção da minha salvação, não é porque eu fiz alguma coisa, mas é porque eu creio na graça do Senhor Jesus, não somente por isso, mas esse perdão, esse amor é tão grande, a glória do Senhor é tão grande que é algo que me assusta. E quando eu paro para pensar no tempo em que eu vivi ou viverei ainda nesta terra, nada se compara ao tempo que eu passarei na eternidade. E aí, se eu pensar que Deus me planejou antes da fundação do mundo, esse tempo aqui na terra, ele tem tão somente a cara para mim de um expediente que Deus me mandou cumprir. Se você comparar o tempo que você vai viver na eternidade diante do Senhor, isso aqui é um expediente, 8 horas de trabalho. Porque para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a pergunta é, o que eu estou fazendo nesse meu expediente de trabalho? E aí você pode responder, eu estou trabalhando, mas trabalhando para quem? Se não entendermos que esse expediente de trabalho foi colocado por Deus, é um expediente de trabalho para Deus, a gente gasta tempo com um monte de bobagem. E a gente precisa, de fato, remir o tempo, aproveitar o tempo, gastar bem o tempo, porque os dias são maus. Eu tenho muita vontade, irmãos, de ir um monte de lugar no mundo. Eu queria conhecer o Nepal antes da tragédia. Mas como dizem as mais línguas do WhatsApp, é melhor ter um país destruído pelo terremoto do que um país governado pelo PT, né? Sai mais barato. Não que a gente peça um terremoto para o Brasil. Vamos resolver de outra forma. Não quero dar nenhuma sugestão. Mas eu queria ir, por exemplo, na Disney,
nas montanhas russas de lá. Eu queria ir no mar Mediterrâneo, sonho conhecer aquele negócio. Queria conhecer também os lugares mais pobres da África. Queria conhecer os cangurus da Austrália. Queria conhecer também a Antártida. Acho muito legal aqueles pinguins. Queria conhecer um monte de lugares legais, bonitos. Queria fazer como algumas famílias muito ricas, né? Dar uma volta ao mundo num barquinho. Que coisa chique. Bem, mas quando eu olho para essas coisas, percebo que todas elas satisfazem o meu prazer, a minha satisfação. E a pergunta que eu devo fazer para Deus é: Senhor, por que eu estou aqui? Deus não me colocou aqui, irmãos, simplesmente para gastar os recursos que Ele mesmo me deu para fazer as coisas que me dão prazer. E aí talvez você esteja perguntando assim: ué, pastor, então a gente não pode fazer? Pode, mas remir também os recursos que nós temos para de fato gastar com os propósitos de Deus para a nossa vida. O que é necessário para você? O que de fato é necessário? Nós temos um monte de coisas na nossa vida que são desnecessárias, completamente desprezíveis e que a gente poderia viver sem elas. Quem disse que isso aqui é necessário? Não foi Deus. Se a gente não aproveitar bem até aquilo que a gente acha que é desnecessário, talvez ele se torne mais desnecessário ainda. Jesus está dizendo: é necessário. E se é necessário, eu tenho uma palavra que define para mim, tem definido no meu dia a dia, como é que eu tomo decisões que vão agradar a Deus. E ela se chama disciplina. Talvez disciplina, quando você escute, e é uma tendência que eu tenho, por isso que eu vou falar dela, ela parece sempre correção. Mas disciplina é uma palavra que eu tenho usado todo dia para desenvolver hábitos, rotinas, coisas que são importantes para mim. Crentes, em geral, não são disciplinados. Pessoas, muitas vezes, que têm um relacionamento com Deus, não são disciplinadas. Porque parece que elas conheceram o tempo da graça e abandonaram as obrigações da lei. E o que Jesus está me dizendo é que eu preciso de disciplina. Disciplina para acordar cedo, enquanto toda a multidão está dormindo, e ir para um lugar deserto e falar com Deus. Disciplina para dizer não quando os Facebooks, as multidões estão me chamando, os WhatsApps da vida. Quando muita gente está atrás de mim no telefone e eu estou no meu momento com Deus. As multidões continuam querendo atrapalhar a gente, como fizeram com Jesus. E Jesus chegou até eles e disse assim: eu não posso ficar com vocês. É necessário que eu vá, eu preciso pregar, eu preciso estar em outros lugares. Irmãos, Jesus abre mão do dia a dia. Jesus abre mão dos prazeres de uma conversa, de contar uma piada sem pecar. Jesus abre mão de um monte de coisas que é legal e que existiam na sua época. As pessoas tinham lazer. Jesus abre mão de tudo isso porque ele entende que a função dele é pregar o evangelho do reino. Talvez seja muito duro falar o que eu estou falando, porque parece então que a gente precisa abandonar todas as nossas prioridades para pregar o evangelho do reino. Vocês perguntam para mim: é isso? É isso mesmo. É necessário. Se não entendemos o que estamos fazendo nesse planeta, por que Deus nos deu uma família, por que Deus nos colocou aqui, nós não entendemos o que viemos fazer aqui, por que fomos enviados a este mundo, por que o Senhor nos colocou aqui. É necessário. E se disciplina é a palavra, eu preciso desenvolver uma rotina em que Deus esteja presente, eu preciso disponibilizar tempo para esse Deus, eu preciso ler a palavra. Irmãos, a cada dia eu fico mais assustado com a quantidade de crentes que não leem a Bíblia. Assustador. Se eu fizesse agora uma pergunta, uma enquete de quanto tempo você gasta lendo a palavra do Senhor, esse seria algo decepcionante. Nós lemos tudo, mas ao mesmo tempo não lemos aquilo que é essencial. Se cremos que Deus fala por meio da sua palavra, como é que a gente não lê a sua palavra? Eu tenho questionado muito com os discipuladores a nossa prática discipulada a cada dia. Ou seja, como é que o que a gente espera das pessoas? E tenho questionado mesmo, porque eu acho que é algo que a gente precisa estabelecer. E nós não fomos ensinados assim na igreja. E uma das coisas que eu tenho falado com os discipuladores que estão discipulando pessoas é: vocês precisam estabelecer metas para as pessoas. Uau, que metas? É simples.
Você descobre que o fulano vive uma vida de pecado. A meta é, abandone o pecado. Você tem uma semana. Nós não fomos ousados ou ensinados a ser ousados para falar isso para as pessoas, mas precisamos aprender isso. É necessário que as pessoas desenvolvam isso. Meta, leia a Bíblia. Você tem o Evangelho de João para ler. Leia isso. Faça isso. Nós precisamos desenvolver o hábito na vida das pessoas para entender que é necessário. Se não fizermos, não alcançamos. Irmãos, quantos crentes hoje não priorizaram estar aqui na igreja? Quantos crentes não priorizaram? Quantos crentes não vão priorizar estar à noite porque já entenderam que estiveram de manhã? Quantos crentes não vão priorizar estar na escola dominical porque eles entendem que eles já participaram do culto? Quantos crentes vão escolher onde eles vão estar porque ele tem um monte de coisas para fazer? A única coisa que ele entendeu é o que de fato é necessário. Existem coisas que talvez a gente faça na igreja que são desnecessárias? Podem existir, sim. Acho que existem muitas reuniões que nem precisavam existir. Só ocupam a nossa agenda e provocam cansaço e às vezes até discussões. Mas algumas coisas são necessárias. Estudar a palavra, estar presente no culto. E a gente apenas bate no ombro das pessoas e diz assim, estou com saudade de você. Diga para ela, minha irmã, é necessário. É necessário abrir mão. É necessário tomar decisões, e para isso você precisa de disposição, precisa encarar e dizer o que vai fazer. Nesta semana eu estava lendo o livro e contei já até para algumas pessoas, eu achei muito curioso. E eu recomendo para você, o livro se chama Simplesmente Cristão, do N.T. Wright. E no 2º capítulo do livro ele conta uma história que eu queria reproduzir para você. Ele diz assim, certo ditador tinha um problema muito grave na sua comunidade, onde ele governava, que existia uma fonte de águas que brotavam em todo e qualquer lugar. Faziam buracos nos caminhos, às vezes derrubavam as estradas, às vezes invadiam as casas. E ele estabeleceu uma ordem para a comunidade. Todas as vezes que aparecer um veio d'água, algo que destrua as nossas terras ou as nossas casas, nós vamos concretar. E eles começaram a fazer assim, concretaram ruas, concretaram casas, concretaram tudo que ia aparecendo. De repente eles tinham uma cidade completamente concretada. E enquanto eles iam concretando, eles iam colocando a água em grandes tubos, né, feitos também de concreto para controlar a água. Quando a cidade estava completamente concretada, eles sentiram grande alegria, porque já não tinham mais o problema com a água. A água já não causava mais problema para eles, a água estava controlada. Eles tinham um lugar onde saía a água suja e um lugar onde entrava a água pura que eles podiam beber. Mas depois de 5 anos aconteceu uma coisa muito interessante, uma grande chuva. E quando eles menos pensaram, né, ou quando eles achavam que estava tudo sob controle, as águas explodiram os concretos das casas e das ruas. Os tubos não aguentaram a pressão da água e também explodiram. E assim casas foram por água abaixo, ruas foram completamente destruídas, carros foram dragados pela pressão da água, pessoas sumiram e morreram. A lição que eles tiveram é, nós não podemos controlar essa água é muito mais forte do que nós. E se nós não entendemos que ela existe, nós precisamos entender o que essa água quer fazer com a gente, nós vamos simplesmente tentar controlá-la e achar que estamos com ela sob nosso controle. Até aí eu achei a ilustração maravilhosa. O que ela mexeu comigo foi quando ele disse que as igrejas são as paredes de concreto. E quem é a água? Quem é a água? O Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, fluirão dentro de si rios de água viva. Água que tem vontade própria. Água que mexe, água que quebra concreto. Mas no nosso mundo de concreto, nós decidimos construir torneiras, e elas se chamam igrejas. Nós decidimos quando Jesus sai da torneira, em que momento
domingo às 9 horas da manhã, às 18h30, quartas-feiras às 19h30. E ele começa a mexer comigo quando ele diz que, em determinado momento, Jesus nos surpreende, quebra o nosso mundo de concreto, e você vê que Deus fala quando você está em casa chorando no seu travesseiro. Jesus quebra o seu mundo de concreto, fazendo com que você experimente aquilo que tem de maravilhoso. É necessário entender que nós servimos um Deus, então, que nos chamou para servi-lo. É necessário entender que não podemos controlá-lo. É necessário entender que, por mais que a gente tenha essa vida completamente atarefada, o dia que o Senhor quiser mexer com a gente, Ele vai destruir as estradas que construímos e quebrar os concretos que colocamos, e Ele vai arrasar a nossa vida para nos perguntarmos o que estamos fazendo aqui. Você tem duas opções. Entender, Senhor, o que é necessário para a minha vida, e mudar antes que o Senhor destrua os concretos que você colocou. Ou esperar a água viva que consome, que constrói, mas que também derruba. Mas que chama para si, para entendermos por que estamos aqui. Meu irmão, eu não quero simplesmente fazer com que você tenha um tempo de vida devocional, eu quero que você ouça Deus. Quero que você se pergunte qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você. Qual foi a última vez que você abriu o seu coração e de fato teve uma experiência de oração? Qual foi a última vez que, quando você leu a palavra, parecia que Deus estava sentado do seu lado da cama, mexendo com você? Qual foi a última vez em que de fato sentimos a água viva fluir dentro de nós? Muita coisa que nós fazemos são desnecessárias para o Evangelho. Mas uma coisa só é necessária: anunciar o Evangelho do Reino também às outras cidades. Eu acho que nós deveríamos repensar tudo que fazemos. Se algo na igreja em que nós não pregamos o Evangelho, corte. Não faça mais. Eu canso de falar isso para os líderes das sociedades, agora eu vou falar para toda a igreja. Eu acho que a gente precisa, tenho certeza. A gente precisa tirar aquilo que é desnecessário. Às vezes fazemos eventos apenas para agradar, porque é bom ter a companhia dos irmãos. Mas Jesus diz, vamos deixar isso para outra área. Nós vamos ter a eternidade para fazer isso. Nós vamos estar a eternidade juntos, celebrando o Senhor. Vamos estar a eternidade celebrando que estamos perto uns dos outros. Agora é hora de trabalho. É hora de pregar o Evangelho. Quero convidar você então a pensar o que é necessário para a sua vida, para que você pregue o Evangelho, e o que não é necessário. O que não é necessário, abandone. Deus quer que você faça isso. Deixe fluir dentro de você a água viva, que é o Senhor Jesus, e caminhe para onde Ele te mandar. Mesmo que para isso você tenha que abandonar sua família, abandonar seus amigos, abandonar o seu emprego, e se colocar em situações que você mesmo não gostaria de estar, mas que você entende que foi para isso que você foi enviado. Nós precisamos de crentes com convicção de por que estão aqui, não de gente perdida. Jesus te chamou aqui para que você tenha convicção. Convicção do seu chamado, convicção de quem você é e convicção do que Ele mandou fazer. Vamos orar? Maravilhoso e bom Deus, quando olhamos para a Tua palavra, lembramos de várias histórias, de vários personagens. E como não lembrar de, por exemplo, Marta e Maria, onde temos lá nossa irmã Marta inquieta, fazendo um monte de coisa, enquanto Maria estava ajoelhada, ouvindo os ensinos do Senhor Jesus. Embora a gente saiba essa história de cor, nós parecemos muitas vezes mais com Marta do que com Maria. Muitas vezes nós não estamos ajoelhados aos pés do Senhor. Nós estamos correndo de um lado para o outro, com tanta coisa para fazer. As coisas nos consomem, as tarefas são prioridade na nossa vida.
E não falamos nem de tarefas de pregação do Evangelho, mas de tarefas que são simplesmente tarefas, não que estão relacionadas à vida de outras pessoas. E nós aprendemos com o Senhor Jesus que é necessário que a gente muitas vezes saia das multidões para ficar no deserto e que a gente deixe situações de conforto para que a gente experimente aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. É necessário. E que essa palavra, ó Deus, necessária, fique na nossa mente. Para que a gente entenda de que é necessário abandonar um linguajar que não é bom. É necessário separar tempo para falar contigo. É necessário separar tempo para ler a tua palavra. É necessário separar um dia inteiro para servir ao Senhor. É necessário chamar a atenção dos nossos filhos para que eles cresçam no caminho do Senhor. É necessário criar ambientes em que a nossa família tenha oportunidade de ouvir a tua palavra. É necessário nos envolver no reino. É necessário abrir mão de coisas que não são do reino. É necessário perdoar. É necessário, ó Deus, ir ao encontro do irmão e ter palavras boas. É necessário, ó Deus, deixar para trás coisas que nos fazem mal. É necessário. Porque se não entendermos que é necessário, entendemos que é possível, ó Deus, vivermos o Evangelho e convivermos com um monte de coisa que mais nos consomem do que nos aproxima do Evangelho. Às vezes vai ser necessário dizer que não caminharíamos mais em determinadas situações, mas que em tudo, ó Deus, a gente ouça a tua voz e não o nosso coração. O que é necessário para nós? O que é necessário para cada um de nós, Senhor? O que de fato é necessário? Nos ajuda. Ajuda para que a gente apenas não tenha uma reflexão teológica sobre isso, mas para que a gente entenda que o Evangelho do Senhor Jesus mudou a nossa vida e nos fez novas criaturas. E se de fato as coisas velhas já passaram, precisamos viver novas experiências com o Senhor. Mas parece que muitas vezes, muita coisa não mudou. E continuamos a viver como velhos homens, como velhos hábitos, fazendo tudo de forma velha, antiga, como sempre fizemos. Que não seja assim. Muda o nosso modo de agir. E que a gente entenda que é necessário hoje tomar decisões. De se envolver mais, de participar mais, de não tolerar que a gente faça coisas que não pregam o Evangelho. A gente não ser complacente com o pecado, a não tolerar, ó Deus, situações que mais afastam as pessoas do que aproximam, a não deixar que coisas que escandalizam as pessoas continuem acontecendo. Não nos faça indiferentes, Senhor, mas comprometidos como Jesus foi. Que nessa caminhada, parecermos mais com Jesus, a gente entenda de fato o que é necessário para a nossa vida. E que o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença daqueles que renovam sua visita. Temos o seu Carlos,